Em 2026, quem herdar a bomba fiscal, que está por vir, terá um grande problema. Esse gráfico representa o déficit do governo, ou seja, a partir de 2014, o Brasil gasta descontroladamente, sem parar, é por isso que essa linha cai. Só que em 2026, o déficit deve atingir o seu recorde novamente. E dessa vez, não é como as outras. E tudo isso porque existe um rombo de 250 bilhões de reais aprovado para 2026. Este pacote conta com mais de uma dúzia de projetos. O problema é que esse pacote é uma bomba fiscal. Para entender por que 2026 será um ano tão delicado para as contas públicas, precisamos olhar para trás. Em 2014, o Brasil teve uma das maiores rupturas econômicas da história recente do Brasil. O país mergulhou em uma recessão profunda, com o PIB caindo quase 7% em 2 anos. O desemprego disparando para mais de 12 milhões de pessoas e a inflação voltando a 2 dígitos. As contas públicas entraram em colapso. O governo passou a registrar déficits recordes. A dívida subiu em ritmo acelerado e a confiança dos investidores evaporou. Foi um choque tão grande que ficou claro para todos. Sem uma nova âncora fiscal, o Brasil não teria condições de se recuperar. Diante desse cenário, em 2016 foi criado o Teto de Gastos, uma regra constitucional que limitava o crescimento das despesas do governo à inflação do ano anterior. A cada ano, o governo só podia gastar o mesmo valor que tinha gasto no ano anterior, corrigido apenas pela inflação. Isso queria dizer que, mesmo que a arrecadação aumentasse, as despesas não poderiam crescer acima desse limite. A ideia era criar uma trava automática, impedindo que novos gastos se acumulassem de forma descontrolada. Na prática, funcionava assim. Imagine que em 2017 o governo gastou R$100. No ano seguinte, ele só poderia gastar os mesmos R$100 acrescidos da inflação. Se a inflação fosse de 4%, o teto passaria a R$104, ou seja, a cada ano o limite subia um pouco, mas nunca mais do que a própria inflação. Esse mecanismo obrigava o governo a fazer escolhas difíceis. Se quisesse gastar mais em saúde, precisava obrigatoriamente cortar em outra área, como educação ou segurança. Se aumentasse os salários do funcionalismo, teria que reduzir investimentos em infraestrutura. E se decidisse ampliar programas sociais, precisaria sacrificar outras despesas. A lógica era simples. Cada real a mais em uma parte do orçamento significava R$1 a menos em outra. O objetivo era impor disciplina fiscal e, com o tempo, estabilizar a trajetória da dívida pública. Nos primeiros anos, entre 2017 e 2018, o teto conseguiu segurar parte do avanço dos gastos e transmitiu uma mensagem de responsabilidade. Os juros caíram, a confiança melhorou e o Brasil parecia ter encontrado um caminho para organizar suas contas. Mas já em 2019, começaram as pressões políticas. Congressistas defendiam que áreas como saúde e educação não poderiam ficar engessadas, e as primeiras discussões sobre flexibilizar o teto ganharam força. Em 2020, veio a pandemia. O governo decretou o orçamento de guerra, que autorizou gastos muito além do teto, de forma emergencial. Foram bilhões em auxílios e programas de preservação de empregos. Embora necessário, esse movimento mostrou que a âncora fiscal podia ser rompida em situações críticas. Em 2022, às vésperas das eleições, outra emenda ampliou o valor do Auxílio Brasil e criou novas despesas fora do teto. Já em 2023, o teto de gastos foi formalmente substituído pelo chamado arcabouço fiscal, uma regra mais flexível que deixou para trás a limitação rígida do gasto corrigido apenas pela inflação. 2016 marcou sua criação, 2020 mostrou sua fragilidade, 2021 e 2022 abriram brechas permanentes. E em 2023, ela deixou de existir. Hoje, em 2025, não existe mais âncora. Os gastos estão descontrados. E agora, como você pode ver no gráfico, desde 2014, o Brasil vive em déficit primário, ou seja, o governo gasta mais do que arrecada de forma contínua. Esse desequilíbrio virou uma rotina perigosa. A cada ano, mais dívida, mais juros e menos espaço para investir em áreas estratégicas. A dívida pública brasileira cresce de forma contínua e sem parar, mesmo sem crises. Entre 2022 e 2025, a dívida continua crescendo. Desde 2014, a dívida pública subiu 42% em um período de pouco mais de 10 anos. Quando a dívida pública aumenta automaticamente,
Os juros que o governo precisa pagar também crescem. Esses juros entram no orçamento como uma despesa obrigatória, elevando o déficit das contas públicas. Com um déficit maior, o governo não tem escolha. Precisa emitir ainda mais dívida para cobrir esse buraco. E assim, a cada rodada, a dívida cresce. Os juros aumentam, o déficit se aprofunda e a dívida volta a subir. É um círculo vicioso que funciona como uma bola de neve. Quanto mais rola, maior e mais pesada ela fica. Em 2026, estamos falando de 252 bilhões de reais em medidas que vão entrar a mais no déficit. Mas esse valor não surge do nada. Ele vem de uma série de projetos que o Congresso aprovou e que o governo vai gastar em 2026. O primeiro é a isenção do imposto de renda até R$ 5.000, que pode beneficiar 10 milhões de pessoas, reduzindo a carga de quem ganha menos. Depois, o fundo do pré-sal foi retirado do teto de gastos, liberando 1,5 bilhões de reais a mais para investimentos. Na área social, vem a isenção da conta de luz para famílias pobres, beneficiando 18 milhões de brasileiros, e o gás do povo, que garante botijão gratuito ou subsidiado para 15 milhões de famílias. Também há medidas voltadas à saúde, como a contratação de mais especialistas no SUS para reduzir filas e o programa Mais Médicos, que leva atendimento a regiões distantes. No campo fiscal, o tarifaço retirou compensações do teto, abrindo espaço para mais 9,5 bilhões de reais de gastos, enquanto a PEC dos precatórios limitou pagamentos, garantindo folga de mais 12 bilhões de reais. Outro ponto de impacto é o pé de meia, uma poupança para estudantes do ensino médio, que deve atingir 4 milhões de jovens. Mas o maior peso vem do Bolsa Família, agora com valor mínimo de R$ 600 mais adicionais, que sozinho vai consumir 158 bilhões de reais e atingir mais de 19 milhões de famílias. Há ainda o Desenrola Brasil, que renegociou dívidas de 15 milhões de pessoas, o Minha Casa, Minha Vida, com mais subsídios para moradia, e o Brasil Sorridente, ampliando o atendimento odontológico no SUS. Cada uma dessas medidas, isolada, parece pequena, mas juntas formam um pacote gigantesco que injeta dinheiro direto no consumo, mas cria um rombo que será inevitável. Há outro ponto importante. Diferentemente de investimentos de longo prazo, como infraestrutura ou inovação, a maior parte desse dinheiro vai direto para o consumo imediato, seja em luz, gás, renda mínima ou renegociação de dívidas. Isso gera alívio rápido, mas não resolve problemas estruturais como baixa produtividade, déficit fiscal e dívida crescente. Também precisamos considerar o efeito psicológico. Quando o cidadão percebe que tem mais dinheiro sobrando no bolso, tende a associar essa melhora ao governo atual. Isso pode gerar um ciclo de confiança artificial, ampliando o consumo e ajudando a sustentar a popularidade presidencial. Mas há riscos claros. O Brasil já convive com um déficit elevado, e um pacote tão grande aumenta a pressão sobre a dívida pública e os juros, ou seja, a mesma política que estimula a economia em 2026 pode se transformar em um peso fiscal insustentável a partir de 2027. Outro argumento é que esse movimento não é exclusivo do Brasil. Vários governos no mundo utilizam pacotes de expansão fiscal em anos eleitorais para garantir apoio popular. A diferença é que, em países com contas públicas frágeis, como o Brasil, a margem de manobra é muito menor, o que aumenta o risco de instabilidade depois. Por isso, no fim das contas, a grande questão não é se esses programas vão melhorar a economia em 2026. Eles certamente vão. A dúvida é: quem vai pagar a conta em 2027? Se você se interessa em entender como a economia funciona e como isso afeta seus investimentos, siga a Monte Asset no YouTube. Somos uma gestora de recursos que pode te ajudar a manter seus investimentos alinhados com as transformações do cenário global, protegendo e multiplicando seu patrimônio. No primeiro link da descrição, você pode conhecer os produtos da Monte. Agradecemos sua presença.